Olá, dando continuidade ao curso Diretrizes para o Novo Cenário na área da Educação Física, Esporte e Lazer no contexto educacional. Estamos no módulo 3, Educação Física, Esporte e Lazer no contexto educacional, parte 1, unidade 6, e nessa unidade nós iremos falar sobre esportes coletivos e esportes individuais pós-Covid-19. Eu sou o professor Everton Correia de Souza. Estarei com vocês dando algumas dicas e orientações para que vocês possam ter mais segurança e eficiência nesse retorno, dos esportes coletivos e individuais após o cenário do Covid-19. Vamos lá, então. Duas questões iniciais para essas considerações iniciais. Primeira é que nós já vínhamos, o mundo já vem sofrendo de sedentarismo. Muitas pessoas estão tendo comportamento sedentário no seu dia a dia, inclusive as crianças, E com a pandemia, esse sedentarismo aumentou. Hoje, poucas pessoas estão chegando às recomendações de atividade física diária, de exercício físico diário. Nós sabemos que mais de 40 doenças são geradas pelo comportamento sedentário. Ficar sentado durante o dia é muito prejudicial. E esse tempo de sedentarismo, esse tempo sentado no dia a dia vem aumentando e aumentou muito, exponencialmente com a pandemia. E as crianças, a maioria das crianças, se exercitavam, faziam suas atividades físicas e esportivas quando estavam na escola, Com o impedimento das crianças frequentarem as escolas, é óbvio, que esse sedentarismo aumentou. Então, isso deve ser corrigido, de acordo com o combate, de acordo com a segurança, de acordo com a orientação das instituições sanitárias. Quanto mais cedo nossas crianças voltarem à prática regular de atividade física e esportiva, mais saúde, mais condicionamento físico, mais desempenho cognitivo e educacional terão. Então, essas considerações são importantes para a gente entender a importância desse retorno. Então, muitos estudos estão sendo realizados e eles mostram diversas ações do exercício, do esporte, da vida ativa na saúde das pessoas, inclusive no sistema imune. Hoje nós sabemos que o exercício ele é um modulador fisiológico de todas as nossas funções e o sistema imune também sofre modulação do exercício. A contração muscular produz substâncias importantes que geram estímulos bioquímicos nas nossas células, fazendo com que as nossas células trabalhem melhor, inclusive as células do sistema imune. Hoje já existem vários estudos mostrando o quanto nosso sistema imune passa a ser mais eficiente, passa a funcionar melhor quando nós estamos realizando atividade física, contraindo o músculo em intensidades e frequências adequadas. Ou seja, não é qualquer contração muscular, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. A contração muscular bem orientada, com volumes e intensidades dosados individualmente, traz muitos benefícios para a saúde geral, inclusive do sistema imune, hoje extremamente comentado e falado, porque é o sistema imune que combate vírus, combate bactérias, e o coronavírus, que está agora aí em evidência, pode ser melhor combatido com um sistema imune mais eficiente. O exercício contribui sobremaneira para esse combate. Então, quanto mais cedo as pessoas começarem a se exercitar, nossos alunos começarem a se exercitar, nossos idosos, que é um grupo vulnerável, também por causa do sedentarismo, mas também porque suas funções já estão deterioradas pela própria idade, mas o exercício regulariza isso, o exercício modula isso. Então, quanto mais cedo as pessoas puderem retornar às suas práticas esportivas de atividade física estruturada, com segurança, com eficiência, com orientação, melhor vai ser para que a população consiga ter mais condições fisiológicas de combater a ação do vírus e ter menos consequências prejudiciais dessa virose. Hoje nós sabemos que pessoas contraem o vírus e não desenvolvem a Covid. Outras pessoas contraem o vírus e desenvolvem a doença de maneira branda. E tem pessoas que contraem o vírus e desenvolvem a doença de maneira severa, precisam ser entubadas, gera uma série de consequências negativas. E nós sabemos que quanto mais forte, mais eficiente for o sistema imune, menor é a ação virótica, menor é a ação da doença. Estudos mostram, por exemplo, que
uma mesma carga viral em pessoas com sistema imune deficiente, a doença avança muito rapidamente. A mesma quantidade de vírus, a mesma carga viral numa doença, numa pessoa que tem um sistema imune mais eficiente, ela responde de maneira mais eficiente, combatendo o vírus, não permitindo que essa evolução seja muito severa. Então, nós temos uma importância fundamental hoje na sociedade. Inclusive, a gente tem chamado muito a atenção, né, dos profissionais para essa realidade. Nós sempre fomos ligados à área de saúde, porque os estudos, desde a década de 90, são incontestes, né, são estudos sem refutação, mostrando a importância do exercício na melhora da saúde geral. E agora, né, com a pandemia, vem à tona, né, ações, procedimentos, comportamentos que precisam ser adotados pela população para melhor combater essas ações viróticas. E o exercício é uma forma de estímulo orgânico fundamental para que a gente possa ter mais saúde, mais eficiência imunológica. Então, essas considerações finais, elas são fundamentais para que a gente possa entender, né, a importância, né, desse retorno, né, à prática esportiva, seja ela individual, seja ela coletiva, mas é óbvio que nós precisamos ter bastante cuidado com esse retorno, seguir as orientações das instituições sanitárias, das autoridades sanitárias. Então, surgem diversas perguntas, né, que atividade eu posso fazer, o que eu devo treinar, né, quanto tempo eu devo treinar, que ritmo, que intensidade, quantas vezes na semana. Então, essas perguntas elas são comuns à população e a muitos profissionais também, porque não estão acostumados, né, com os estudos da fisiologia, com os estudos da biomecânica, com os estudos da cinesiologia, que mostram, né, da biologia, que já fizeram essa ligação, né? Então, o que nós sabemos no geral hoje? Exercícios muito intensos e exercícios que duram muito, ou seja, com volume e intensidade mais elevados, eles deprimem o sistema imune. Olha só que informação fundamental. Então, o exercício que é bom, que é salutar, que ativa o sistema imune, se ele for feito de forma exagerada, se ele não respeitar a individualidade, ele pode deprimir o sistema imune, principalmente em idosos e principalmente em pessoas debilitadas, como as pessoas que adquiriram o coronavírus, desenvolveram a Covid-19 e apresentaram uma série de disfunções no seu organismo. Então, nós precisamos ter cuidado com essas pessoas, cuidado com esses nossos alunos, sejam eles jovens, sejam eles idosos, né? Aqueles alunos do EJA que têm uma idade mais avançada, eles têm que retornar à sua prática esportiva, têm que retornar à sua atividade física estruturada, mas isso precisa ser dosado, nós precisamos ter muito cuidado com esse retorno. Exercício exagerado, exercício muito intenso, exercício com volume alto, com uma frequência semanal muito elevada, pode deprimir o sistema imune, inclusive fazer essa pessoa ter uma recidiva da doença. Então, isso é muito sério e nós precisamos estar muito bem orientados, muito bem seguros de como proceder. Então, nós vamos falar, né, de como deve ser esse retorno, como deve ser essa intensidade, esse volume, como deve ser o retorno das pessoas que tiveram a doença, como deve ser o retorno das pessoas que não tiveram a doença, só adquiriram o vírus, mas esse vírus não provocou, né, a doença no seu organismo, justamente porque o seu sistema imune foi mais eficiente. Então, nós devemos ter essas orientações para que a gente possa proceder de maneira adequada. Primeira coisa importante, né? Os jornais, as mídias em geral, né, todos estão, desde o início, mostrando a realidade. Então, a única forma, né, garantida, consensual, de como nós podemos combater, né, a ação virótica ou diminuir o risco de contaminação é através da obrigatoriedade do uso da máscara e do isolamento. Não tem outra forma. Enquanto não sair a vacina, a gente tem a única forma mais eficiente que a ciência mostrou para diminuir, né, isso não elimina, mas diminui bastante, né, o risco de contágio, é o uso da máscara, é o uso dos equipamentos de segurança, é o uso do isolamento, né, é o respeito ao isolamento. Então, isso é comum. Então, quando, né, forem liberados, né, pelas autoridades, pelos governantes, o retorno, nós temos que ter o uso obrigatório da máscara. E aí surge uma nova pergunta, mas professor, como é que a máscara prejudica a intensidade do esforço? Há algum problema em relação a isso? Então, os estudos têm mostrado, né, uma série de orientações da prática de exercício com a máscara. O que ocorre, né, que ocorre na realidade? Então, o que ocorre é que, em geral,
ao aumento da concentração de CO2. Então, devido à baixa, né, captação de oxigênio, e como você respira dentro da máscara, você aumenta a concentração de CO2 no ar que você está respirando. E é óbvio, isso vai gerar consequências. Vai diminuir a tua eficiência oxidativa, vai diminuir a tua eficiência cardiovascular, vai aumentar o teu cansaço, vai te dar uma sensação de cansaço maior, e isso precisa ser respeitado. Ou seja, o indivíduo, independente dele ter tido a doença ou não, com a máscara ele vai ter uma eficiência diminuída. Isso é certo, os estudos mostram isso, em torno de 17%. Então, o que é que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que respeitar essa condição e adaptar o exercício à realidade do aluno. Quais adaptações podem ser feitas? Primeira delas, diminuir a intensidade geral do esforço. Ou seja, se esse aluno trabalhava, né, antes da pandemia, antes da parada, ele trabalhava a 70%, 80%, 90% do VO2 máximo, da frequência cardíaca máxima, fazia atividades aeróbias mais intensas, ele tem que retornar para uma atividade aeróbia menos intensa. Eu tenho que reduzir a intensidade. Como é que eu controlo isso? Nas escolas, nós sabemos que as nossas realidades, né, não apresentam, né, tecnologia avançada, então eu tenho que usar aquilo que eu tenho em mãos. Então, a forma mais simples de controlar a intensidade é através da sensação subjetiva de esforço, que a gente utiliza a escala de Borg. Todos nós conhecemos, né? Então, eu vou prescrever o exercício e observar a resposta. Ele tem que ficar, a intensidade do esforço tem que ficar em torno de algo um pouco difícil. Não pode ficar nem difícil, nem muito difícil. Então, isso é questionado. O aluno te dá essa sensação, para que você possa controlar isso. As atividades contínuas, de menor intensidade, chamadas aeróbias, são as mais seguras para esse retorno, justamente porque são menos intensas. Mas será que eu não posso fazer atividades mais intensas, professor? Sim, você pode fazer atividades mais intensas. Os exercícios intervalados, eles são muito seguros, justamente porque eles são intervalados, ou seja, você submete o aluno ao esforço, mas logo em seguida vem um intervalo, e esse esforço ele é curto. E qual é o segredo para eu trabalhar nessa intensidade sem gerar adaptações negativas? É justamente o intervalo que você vai dar. Para alunos mais condicionados, esse intervalo pode ser menor. Para alunos menos condicionados, esse intervalo é maior. E eu respeito sempre a individualidade, ou seja, eu tenho que respeitar a resposta adaptativa do aluno, ou seja, temos que seguir o princípio da individualidade biológica, que nós sabemos ser fundamental para qualquer prescrição de exercício. Agora, mais ainda, porque essas pessoas virão em condições diferentes. Vão ter pessoas que adoeceram, que estão no estado de debilidade maior, então você tem que tomar maior cuidado, regular melhor o intervalo, dar intervalos maiores, trabalhar com intensidades menores de esforço. Então, a gente tem que procurar individualizar sempre, né, fazendo uma avaliação, uma anamnese, né, criteriosa, para que você possa fazer com que esse indivíduo retorne à sua prática estruturada de exercício, ou à prática esportiva orientada, de maneira segura. Muito bem. Então, durante as aulas de educação física e nos projetos educacionais, a máscara deve ser utilizada seguindo algumas dicas, né? Então, dica número 1, para o exercício predominantemente aeróbio. Então, deve ser o exercício preferencial, com menos intensidade, mas como nós já falamos, nós podemos fazer o exercício intervalado também, que é seguro. Nós podemos fazer o exercício de força, a musculação. Eu não tenho um aparelho sim, mas você pode fazer a musculação com peso corporal, com a ajuda do outro colega, quando estiver liberado, né, para fazer atividades em duplas. Existe toda uma escala de liberação, né? Os esportes individuais, eles já estão liberados para fazer. Os esportes coletivos, né, você pode liberar para a equipe treinar, mas mantendo a distância, fazendo atividades físicas de condicionamento, né, ainda não reunindo as equipes, então tem toda uma orientação geral. E sempre essas pessoas devem estar assintomáticas, não se esqueçam disso. O ideal seria que nós tivéssemos medidor de temperatura, né, tivéssemos exames com essas pessoas. Nós sabemos que na rede pública isso vai ser difícil de acontecer, mas nós temos que tomar cuidado, né, fazer pequenos questionários, perguntar se a pessoa está se sentindo bem, se ela apresenta algum sintoma, se ela detectou febre em algum momento, se ela está com o corpo dolorido, né, se ela está se sentindo cansada, se ela dormiu bem.
porque são características de pessoas que podem estar apresentando alguns sinais e sintomas e que a gente pode facilmente detectar e pedir para essa pessoa, né, fazer um exame mais detalhado, né, procurar um posto de saúde antes de entrar na área esportiva, na escola, onde quer que esteja sendo feito nos projetos, né, estão sendo orientada a prática do esporte individual e coletivo. Então, essas orientações elas precisam ser seguidas. No HIIT, por exemplo, né, que é o treinamento intervalado, o chamado treinamento intervalado de alta intensidade, né? Então, o que é que eu devo tomar cuidado? Eu tenho que fazer estímulos compatíveis, eu posso fazer o HIIT curto, que são 30 segundos de estímulo, e os sprints curtos, né, os sprints repetidos, que são menores ainda, né, de 5 a 10 segundos de esforço, com 20, 30 segundos de recuperação. Então, um esforço rápido, ele é intenso, mas é um esforço curto, e muitas vezes os estudos mostram que pessoas descondicionadas se sentem mais à vontade em fazer esse tipo de abordagem, com estímulos curtos, repetitivos, com intervalo recuperador. Então, você pode elaborar o teu programa de treinamento dessa forma, com circuito, né, fazendo estímulos de 30 segundos para 1 minuto e meio de recuperação. O que é que os estudos mostram? Que para ser uma recuperação bem efetiva, para evitar acidose, porque você está usando a máscara, né, isso está precipitando o metabolismo anaeróbio, é que você tenha 8 vezes o tempo de esforço. Então, se você fez 30 segundos de esforço, você pode dar 240 segundos de recuperação. Ou seja, cerca de 2 minutos e meio entre cada grau de esforço. E isso garante que a pessoa contraia a musculatura, produza substâncias que vão melhorar os estímulos das células do sistema imune, vão melhorar o seu condicionamento, vão fazer a sua musculatura trabalhar, mas com segurança, porque os intervalos são recuperadores. Esses intervalos eles podem ser que a gente chama de intervalos ordinários, ou seja, não precisa ser um intervalo fixo. Nos esportes individuais, por exemplo, é muito fácil fazer isso, porque o atleta descansa o tempo que ele achar necessário para o próximo tiro, para a próxima ação efetiva. Coletivamente fica mais difícil, porque cada um vai se recuperar dentro do seu grau, então o intervalo fixo é mais adequado. Então existem várias formas, né, que a gente pode utilizar, baseado na ciência, baseado na estrutura do treinamento, para que a gente possa fazer esse retorno mais seguro, mais efetivo e que essas pessoas possam se exercitar com segurança. A gente tem uma preocupação muito grande, né? Porque a gente discute, né? Eu tenho discutido muito, participado de lives, participado de encontros e mostrando a importância dos centros de atividade física para combater a pandemia. Porque uma pessoa sedentária, ela adoece mais. Uma pessoa sedentária tem menos condições imunes de lutar contra uma virose. Então, ser ativo, ter uma vida ativa, uma vida saudável, com uma alimentação adequada, com sono adequado, com controle do estresse, é fundamental para que a gente não tenha um surto, né, muito grande de pandemia novamente, porque esse vírus, nós sabemos, né, a ciência mostra que é um dos vírus que vão aparecer. Quanto mais saudável tiver a população, né, no aparecimento de um outro vírus, menos pessoas vão se contaminar, porque elas vão ter mais competência imunológica para lidar com esses vírus. Então, lutar, né, para que as academias, os centros de atividade física sejam considerados, né, serviços essenciais no momento de pandemia é fundamental. Então, com todas as normas, né, com todos os cuidados, com toda a higienização, manter, né, as pessoas em atividade física, seguindo, né, as normativas de distanciamento e de higiene é fundamental para que essa pessoa esteja bem. E a gente sabe também, né, que o estresse emocional, ele atua muito, né, no sistema imune, deprimindo o sistema imune. Então, pessoas que fazem exercício têm menos depressão, têm menos humor triste, têm menos transtorno de ansiedade, e tudo isso influencia diretamente na resposta imune. Nós sabemos hoje, né, que existe um eixo, né, mente e corpo, né? Que o nosso hipotálamo estimula a nossa hipófise, que estimula a nossa adrenal, que faz a gente produzir hormônios catabolizadores, hormônios do estresse, o famoso cortisol, né? E esse hormônio acaba depletando, né, massa muscular, acaba impedindo o nosso anabolismo, a nossa recuperação, quando ele está sendo produzido em grande quantidade. E o estresse emocional, o estresse físico mal controlado, a falta de sono, né,
faz com que eu tenha uma produção excessiva desses hormônios catabólicos. E isso pode levar a uma condição fisiológica, imunológica, menos eficiente para combater o vírus. Então, ter, né, estilo de vida saudável é fundamental no momento desse que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos discutir bastante isso e mostrar às autoridades a importância, né, de se manter o máximo possível os centros de treinamento físico, né, os polos abertos, para que as pessoas possam se exercitar, desde que haja segurança, desde que haja orientação, né? E o que nós estamos fazendo aqui é tentar trazer informações importantes, relevantes, atuais, baseados em ciência, baseados na fisiologia, para que as pessoas possam se exercitar com segurança, porque o exercício bem orientado torna a gente mais competente do ponto de vista imunológico e pode ajudar no combate às pandemias que virão ainda, né? E que a gente precisa estar com a população mais preparada para isso, do ponto de vista da saúde fisiológica, da resposta imune à ação virótica. Então, evidências científicas sobre o uso de máscara de proteção durante a atividade física são várias, né? Então, reduz a capacidade de captação do oxigênio, aumenta a produção do CO2, faz o nível, né, de resposta ótima ao exercício ser diminuída. Por isso que nós temos que ajustar o exercício a essa condição. Isso é fundamental. Então, esse desconforto, né, da sudorese, por quê? Isso é muito importante, porque a máscara vai aquecer o seu rosto. Você sabe que nós temos uma série de receptores, né, termorreceptores nas periferias, então a nossa sensação de calor aumenta. Consequentemente, a nossa resposta à sensação de calor é o suor. E o suor gera o quê? Desidratação. E ao desidratar, você vai perder, né, o seu nível de condição de resposta ótima ao exercício. Então, uma orientação fundamental é a hidratação. As pessoas devem estar muito bem hidratadas. Estejam elas fazendo exercício ou não. E com o exercício, com a máscara, a sensação de calor é maior e a desidratação vai ser maior por causa da resposta aumentada da sudorese. Então, as pessoas têm que levar sua garrafinha, têm que estar sempre hidratadas. Nós sabemos que, em média, as pessoas devem consumir 2,5 litros, mais ou menos, de água por dia. Raramente alguém atinge esse nível adequado, principalmente idosos. Então, isso deve ser cobrado nos centros de atividade física, nos nossos polos desportivos, nas escolas. As pessoas têm que estar hidratadas. Não só, né, quando estão fazendo exercício, mas durante o dia, porque a gente sabe que a hidratação deve ser ao longo do dia. A pessoa não deve esperar chegar no centro de treinamento para tomar água, não. Ela já deve estar hidratada ao longo do dia. Então, esses 2,5 litros de água que ela tem que tomar, tem que ser distribuído ao longo do dia. Ela tem que estar consumindo. Então, quando ela chega para fazer o exercício, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, ela já tem que estar numa condição hidratada. Isso vai evitar essa hipertermia. Vai evitar, vai controlar melhor, né, esse excesso de suor que pode levar a uma desidratação. E tomar água durante a prática esportiva. Nós sabemos que você não deve tomar muita água, né, mas em torno de 200, 300 ml durante a prática esportiva, que vai durar aí no máximo, né, 1 hora, não vai passar disso, é o suficiente para você se manter hidratado, para evitar esse desconforto. Então, se eu estou bem hidratado, se eu estou fazendo exercício com intensidade controlada, se eu estou respeitando o volume e intensidade de esforço, a máscara, né, vai trazer redução na minha capacidade de resposta, mas com essas ações simples, a gente pode fazer com que a pessoa se exercite de forma adequada e se beneficie com o exercício. Então, precisamos estar atento para essas dicas, né, para essas informações, para na hora da orientação da prática esportiva ou da atividade física estruturada, a gente possa orientar melhor os nossos alunos para que eles possam tirar o melhor da prática esportiva, seja ela individual ou coletiva. Então, todas essas informações são fundamentais. Os estudos todos mostram, né, cerca aí de 17% de redução da capacidade física geral, uma produção maior de CO2 e orientam, né, que as atividades de menor intensidade possam ser praticadas. Sempre lembrando que as atividades mais intensas, elas também, né, podem ser praticadas, desde que respeitados intervalos adequados. Então, o retorno à prática esportiva individual após retorno governamental via decreto. Então, já tem a fase inicial, só realizar a manutenção do condicionamento físico, né, evitar, né, a maior aproximação. Na fase seguinte é permitido já o treino completo, né,
com as atividades esportivas, né, não só a base fundamental de melhora da aptidão física. Depois, né, vão vir as atividades coletivas, cada uma delas, né, vão ter as suas orientações e sempre levando em consideração que inicialmente eu tenho que melhorar a aptidão física do meu aluno. Lembra que esse aluno vai vir com uma aptidão física menor, né? Mesmo que ele não tenha tido doença, porque ele estava sedentário, não estava fazendo a prática regular. Então, o início do trabalho é aquela fase básica que todos nós conhecemos do treinamento esportivo, ou seja, eu tenho que melhorar a força, a resistência, a flexibilidade, eu tenho que melhorar a condição geral desse meu aluno, com as qualidades físicas básicas, para depois avançar para as atividades mais específicas de cada esporte, seja ele individual ou coletivo, com o cuidado nas atividades coletivas de evitar, né, grandes aglomeração, certo? E controlar bastante, né, os sinais e sintomas. Você vê, por exemplo, nós temos lá o exemplo da NBA, lá nos Estados Unidos, o que é que eles fizeram para poder retornar, né, com o basquete, que é uma atividade coletiva, muita gente reunida. Eles criaram o que eles chamam de bolha, né? Em determinado perímetro, numa cidade, eles fecharam o hotel, todo mundo fica lá e, num perímetro geral ali, todos que estão ali estão sem sinais e sintomas da doença, e todos foram testados, ou seja, tem pessoas que já tiveram, mas já estão imunes e não estão mais transmitindo a doença, e aqueles que não tiveram ainda, mas estão naquela área onde não há contaminação. Na nossa realidade é impossível isso. Então, o que é que nós temos que fazer, né? Criar metodologias simples de controle, né? Perguntar, questionar, ensinar o nosso aluno que se ele tiver algum sinal desse, ele tem que falar, né? Qualquer alteração de dor articular, né? Moleza no corpo, aquela sensação de febre, né? Às vezes a gente não tá, pega o termômetro, mede lá, está 36,5, 37, 37,5, que não é considerado febre, mas a gente já tem aquela dormência no corpo, aquele corpo dolorido, não dormiu bem. Então, as pessoas têm que estar atentas a esses sinais e sintomas, e nós temos que educar os nossos alunos a saberem que sinais são esses, que sintomas são esses, né, para falar rapidamente, porque ele já pode estar contaminado e vai contaminar mais pessoas se ele estiver, né, frequentando a área de prática esportiva. Então, esses cuidados são fundamentais para a gente possa retornar à atividade, né, com sucesso, com segurança. Nós sabemos da importância, sabemos o quanto esse tipo de atividade vai melhorar a saúde das pessoas, mas não podemos ser irresponsáveis, né? Temos que fazer isso de maneira cuidadosa, com critérios a serem seguidos. O material está todo aí, com detalhamento de cada atividade individual, esportiva, que vocês vão ter acesso, para que vocês possam seguir essas orientações, certo? E as práticas coletivas, como nós falamos, né, elas vão ter que seguir as mesmas normativas com cuidados maiores, porque são mais pessoas frequentando o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, o individual é mais seguro, né, mas o coletivo também é possível retornar desde que a gente consiga fazer essas recomendações, sempre com a máscara, né, sempre cuidando da intensidade, do volume, independente de ser atividades coletivas ou individuais. Então, cabe a nós, professores, estarmos atentos às características, sinais e sintomas apresentados por cada aluno. A busca constante de acompanhamento de estudos realizados sobre a temática contribuirá no processo do conhecimento da intervenção prática. Então, nós temos que estar sempre atentos, buscando informação, pesquisando, vendo os estudos que estão saindo a respeito de controles e orientações gerais para que esse retorno seja o mais rápido possível e o mais seguro, né, para a nossa comunidade. Então, gostaria de agradecer muito, né, essa oportunidade de estar aqui, contribuindo, divulgando o conhecimento, compartilhando o conhecimento, dando orientações e ressaltando, né, a importância da prática regular de exercício físico, da prática regular de esportes, para a saúde, para a qualidade de vida da população. E devemos sempre estar embasados cientificamente para dar a melhor orientação para o nosso aluno, e deixando claro para a comunidade científica, para os governantes, que o retorno mais rápido possível às práticas regulares de exercício e atividade física é fundamental para a saúde das pessoas. Exercício é remédio. O que diferencia o remédio do veneno é a dose, o exercício também, né? Bem dosado, bem orientado, vai funcionar bem e vai trazer benefícios de saúde e qualidade de vida para os nossos alunos.
Agradeço mais uma vez, estamos à disposição para dúvidas. No material vocês têm o e-mail para perguntas e dúvidas. Até a próxima.